Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Educação, Vocação e Profissão. Estou aqui hoje com o professor Bruno Souto, professor de História. Hoje nós vamos falar sobre professor, né? Como é que é a vida de professor. Né? Para você que é professor, talvez vai se identificar muito com o Bruno, né? A história de vida dele, que ele vai contar um pouco também. Você que está indo preparar para o vestibular, por que não ser professor? Eu sou professor, Bruno é professor. Eu sou também treinador, né? Eu também sou empresário. Eu tenho várias profissões, na verdade. Neurolinguista, coach, mentor, etc. Mas também sou professor. E ser professor é muito bacana, gente. Para quem tem vocação. E o objetivo aqui é justamente isso, observar se você tem uma vocação. Porque quando você tem observa a sua vocação e você segue ela, você é muito mais realizado, muito mais feliz. Nós temos um exemplo. Professor Leandro Carnal, professor de História. Careca também. Careca também, conhecido no Brasil inteiro. Fiz uma palestra junto com ele aí alguns anos atrás, fiz a abertura da palestra. Pessoa fantástica, um professor de História. Tem gente que fala assim, professor de História não ganha dinheiro, né? É, e ele ganha. E ele ganha. É muito, é doido. Depende de você. Se você tem vocação igual ele tem vocação e ele investir nessa carreira, você se desponta. Isso que é o mais importante. Você fazer aquilo que você tem vocação, tem afinidade. Isso é que vai te dar satisfação profissional, pessoal e até financeira. Então, sem muitas delongas, né, a gente vai conversar com o Bruno. Bruno, se apresente um pouquinho, fala sobre sua carreira, sua profissão, você trabalha onde, sua formação. E fica à vontade para falar um pouquinho também quem é Bruno, um pouco da história. É difícil, né? A gente falar da gente é muito difícil. Por isso que a gente paga um terapeuta, R$200, que a gente fala que a gente é mais fácil. Bem, Bruno, eu tenho 37 anos. Como professor, eu já atuo há 15 anos como professor. Sempre atuei muito em escola, na rede privada, né? Pouquíssimo na rede pública, só na época de estágio, faculdade. Sou casado, 2 filhos, um filho vai nascer agora. Nascer agora não, né? Tá em gestação, daqui 4 meses ele nasce. Cara, menina, não é parabéns, é menina, então não é parabéns. Não é parabéns. Se fosse outro, até que era parabéns, mas é menina, é difícil. Bem, eu sou essa pessoa que tenta transformar as coisas talvez muito complexas, muito complicadas, muito difíceis ou muito duras, numa coisa mais divertida e alegre, porque, como diz um amigo meu, eu pratico a filosofia do estoicismo. Tá tudo muito bom, às vezes tá tudo muito ruim, mas a gente consegue lidar com esse ruim de uma maneira diferente, dependendo de como é que você se sente a vida, né? De como você reage com a vida. E eu tenho muito isso pra mim, até mesmo dentro de sala de aula. Eu vou te cortar para falar uma coisa interessante que você falou aí. Eu procuro simplificar, as coisas são complexas. Gente, é uma coisa que a gente precisa ter muita observação. Os melhores profissionais no país e no mundo são aqueles que buscam facilitar a vida do outro, simplificar. E nós viemos de uma educação que ela é mais complicada do que simplificada. Sim. Até hoje a educação complica. Eu sou fruto desse meio, você também é. Eu sou fruto desse meio. Durante minha vida toda de adolescente, ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer. Porque a escola não me preparava para isso. Mesmo tendo uma mãe professora, mas eu não tinha esse caminho. Nem a sociedade. Né? Nem a sociedade. Eu fiquei em escola particular até o primeiro ano do ensino médio, e aí depois eu fui para a escola pública. E aí que desandou o trem mesmo. É um monte de cego conduzindo outros cegos. Nossa, mas o mais engraçado é que nas escolas públicas eu tinha... Aí, vamos lá. Quando eu faço faculdade pela Unimontes, 70% dos meus professores da faculdade foram professores do meu ensino médio. Olha que louco. Então, assim... É publicidade e propaganda, eu queria publicidade e propaganda. Só que não tinha mostrados na época publicidade e propaganda, aí eu fui fazer turismo e hotelaria, porque era da mesma faculdade, da mesma instituição que tinha em Belo Horizonte. Então eu tinha vontade de ir em Belo Horizonte para poder fazer publicidade e propaganda. Só que era pago. E aí foi quando eu entrei para trabalhar no hotel, trabalhei no hotel aqui em Montes Claros, durante 2 anos da minha vida. Só que eu vi que turismo e hotelaria para mim não ia dar certo, porque era uma profissão que ainda não era registrada. Ou seja, qualquer pessoa poderia atuar no ramo de turismo e hotelaria sem necessidade de trabalhar, de ter feito a faculdade. Só que nesse meio, no métier da faculdade de turismo, cara, eu comecei a me encantar por história. Mas beleza, eu saí de lá, a condição financeira não era muito boa, eu tinha que escolher por algum curso da Unimontes.
A Unimontes é a universidade pública que nós temos aqui. E aí eu fui lá, né? Peguei o manualzinho do candidato e fui tirando o que eu não gostava. Medicina, biologia, tudo que tinha, matemática e biologia, química e física, eu tirei tirei tudo. Porque a minha vida educacional sempre tive dificuldade para isso. Bem, sobrou filosofia e história. E aí, quando sobrou filosofia e história, eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí, por causa de um professor, eu fui. Por causa do professor, eu fui fazer história, fiz história na cidade de São Francisco, que é longe daqui, e também foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu aconselho a todo mundo, saia de casa, quando você for adolescente, saia de casa, enfrente o mundo sozinho, sem pai e mãe. Aí o conselho meu vai mais longe, porque eu tenho muito medo do novo. Eu tenho muito medo, né? Todos nós temos. Todo mundo tem medo. Então, se você tiver muito medo novo, vai para um lugar próximo, assim. Porque qualquer coisa que dá errado, você pelo menos tem um porto seguro. Mas é aquilo que vai te proporcionando. Engraçado você falando sobre isso, por exemplo, nos Estados Unidos, os filhos, eles são induzidos a 16 anos, os pais cuidam. Depois que inteirou 16 anos ali, já é período na faculdade, eles já botam pra fora, vai estudar Sai fora, longe. fora. E de preferência longe. E quanto mais longe você for e sozinho, aí mostra também que você é capaz. Claro. E isso conta ponto para a faculdade e para ele ser inserido no mercado de trabalho. Isso é bacana. Então eu aconselho. No meu caso, vai um pouquinho mais próximo ali. Era uma viagem, né? Que são o quê? 200 quilômetros? 200 quilômetros. Então, eu vinha todo final de semana. Aí depois a carga foi aumentando. Aí já comecei 15 dias. Aí tinha tempo que eu vinha 2, 3 meses, eu ficava sem vir. Mesmo próximo. Então eu aconselho porque é um aprendizado muito grande. E aí é na faculdade de história que eu descubro, eu não tenho laudo. Mas eu sempre percebi que eu era diferente dos meus colegas durante todo o fundamental e o ensino médio. E na faculdade, não tive ajuda de psicólogo, não tive professor para me orientar, não tive nada. Foi na tora. Infelizmente eu tive que aprender na porrada. Eu falei assim, eu tenho algum problema. Porque eu tenho dificuldade de aprendizagem. Pelo menos essa aprendizagem comum e normal que a gente encontra nas instituições de educação no Brasil. E aí eu já tinha perdido algumas etapas, e aí eu tive que aprender qual foi o meu problema e lidar com aquilo de maneira criativa. Então eu acabei criando métodos para mim, para aprender história de maneira com mais conteúdo e menos tempo. Para poder acompanhar os professores e acompanhar os meus colegas. E aí foi quando nesse meio que eu descobri que eu tenho TDAH. E aí é quando a gente percebe isso, a gente começa a fazer uma reflexão, né? A gente está no meio da educação e a gente começa a fazer uma reflexão. Cara, e se tivesse identificado isso lá atrás? Hoje eu seria outra vida. Foi o meu caso, né? Eu tive que buscar outras estratégias para poder conseguir lidar. E na escola não resolveu, foi só depois da escola. Entendi. Que eu descobri outros métodos para poder conseguir lidar. No meu caso também. Foi depois da faculdade que eu fui entender outras ferramentas, outros instrumentos. Eu fui com o que eu tinha. E aí a própria PNL, que é naquele momento, quando eu saio da faculdade, venho para Montes Claros, e aí eu descubro a programação neurolinguística, e que para mim foi meu salvaguarda ali. Foi o que me salvou para ser um professor, porque essa questão de facilitar, eu tenho muito para mim. Eu que sou professor, e aí a gente tem que entender para que serve um professor. Quando você falou assim, você pode ser professor. Na verdade, todo mundo é professor, né? Todo mundo tem algo para ensinar. Só que aí tem professores e tem professores, né? Você faz professor de maneira formal e você é professor de maneira informal. E aí, no meu caso, eu falei assim, eu penso comigo, se eu tive dificuldade, por que então não pegar a minha dificuldade e jogar para uma sala de aula? Porque tem muitos iguais a mim. E muitos mesmo, porque se a gente for analisar a história, né? A história, ela, na nossa turma, na sua turma, por exemplo, deveria ter ali uns 3 ou 4. Na minha já vem uns 5 ou 6. Hoje, você vai ver muito mais adolescentes com esses nossos problemas, ou com outros problemas, esses problemas de saúde mental. Aumenta. Então, a gente tem que saber lidar com isso no tempo histórico.
Então eu falei, cara, então como é que eu posso transformar todo o meu conhecimento de maneira bem didática para o pessoal? E aí entra onde é que entra a criatividade, onde é que entra a programação neurolinguística. Mas assim, e aí na faculdade foi quando eu me descobri, cara, eu quero ser professor mesmo. Professor é muito bom, ser esse professor. E a maneira como eu gosto de lidar com a educação, e aí quando você pergunta assim, quem é o Bruno é o cara que acredita na educação. No meu caso, eu acredito, eu tenho como missão, a educação realmente ela é um diferencial, mas não a educação que nós temos. Mas uma educação que tem processo de desenvolvimento. Exato. Quando foi que você teve contato com a PNL? Foi através de quem? Foi algum curso fora? Foi com você. Foi com você. A gente tinha amigos em comuns que a gente acabou se encontrando. E como você já estava na área da educação, a gente começou ali, aí foi quando eu descobri a PNL. Não ouvi em nenhum momento da faculdade PNL. E veja, eu fiz licenciatura, eu tinha que ter história da educação, eu tinha que ter ferramentas dentro da faculdade, eu não tive. Porque eu achei que você tivesse feito algum outro curso antes. Não, e mesmo assim, o que eu sei de PNL hoje, não é nem muito, porque eu comecei a fazer parte de um curso, e aí eu comecei a trabalhar logo em seguida, e eu não finalizei até hoje esse curso. Então, com poucas ferramentas que eu já tinha conseguido perceber da PNL, cara, já me deu um upgrade muito bom. Muito bom, pelas poucas ferramentas. A PNL foi uma das coisas que mudou minha vida também, sabe? Que me fez enxergar um mundo muito mais abrangente que eu não tinha percebido e começar a analisar padrões. Isso. Padrões que funcionam e padrões que não funcionam. E a partir daí eu escolher qual o padrão que eu quero optar e operacionalizar. É porque quando a gente fala de educação, a gente tem sempre esse problema, né? Por exemplo, tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, infelizmente, ele não é valorizado. Mas ele não é valorizado nem pelo Estado e não é valorizado nem pelas pessoas. Né? Porque, antigamente, qualquer pessoa que era frustrada, eu estou sem emprego, vou fazer um bico de professor. Ou seja, não valoriza a profissão. Né? E isso não valoriza a profissão. Apesar que a gente entende que o próprio mercado ele expulsa esses tipos de pessoas, mas o estrago que essas pessoas já fizeram dentro do sistema é gigantesco. Quantos professores devem ter passado na sua vida que não queria ter sido professor e que infelizmente empurraram ali de qualquer maneira? Inúmeros e os vários traumas, né, que nos imputaram. Exato. Veja, tem um positivo e um negativo. Eu fiz história por causa de um professor. E não foi porque ele falou assim, moço, faz história porque você vai dar certo. Ou faz história porque é bom. Não. Eu fiz história por causa dele, porque eu identifiquei, não foi deles para mim, foi de mim para eles. Então, aí tem esse lado ruim, porque quantas pessoas já passaram e aí dificulta a educação. E aí a gente sempre verifica que dentro da sala de aula é muito complicado dentro do Brasil, porque se a gente for pegar referências do exterior, fora, são fantásticos. Mas aí a gente já tem que tomar cuidado, porque a gente não pode pegar uma referência de lá de fora e tentar implementar no Brasil como se funciona. Não pode ser exatamente do mesmo jeito, né? Você tem que pegar aquilo que está funcionando e adaptar. E adaptar, adaptação. Porque cada realidade é uma realidade. Exato. E dentro do Brasil nós temos uma parte cultural. Por isso que eu falo assim, história é muito bom? Porque tudo é história, tudo é história. Então, por exemplo, aí nós professores, que nós estamos dentro da profissão, que nós queremos mudar o mundo, que a gente quer trazer coisas novas, que a gente quer transmitir o que não foi transmitido para nós, a gente percebe que a educação é extremamente difícil, porque os alunos são mais novos, então eles já estão lá na frente, lá no século XXI. Nós, professores, tentando correr o tempo inteiro. A vida de professor parece, por isso que a gente fica muito cansado. Porque parece que a gente está correndo o tempo inteiro atrás do menino. Cara, e a educação não tem que ser isso. Mas no Brasil é. Então o menino está no século XXI, o professor está no século XX, querendo alcançar o menino do século XXI. A escola está no século XIX. E a educação no Brasil está no século XVIII. Porque se a gente for parar para pensar, a nossa educação, ela ainda tem resquícios do período colonial. Do período colonial, dos jesuítas. Sabe? E ainda vem mais. Você vai pegar, por exemplo, nesse momento do hibridismo, que é a questão do online e do presencial. Isso é uma coisa que a gente já está escutando há muitos anos.
mas nunca foi implementado. Aí teve que ser implementado como? Na porrada. Na porrada. E aí o que você faz? Por causa da resistência que as pessoas têm. Por causa da resistência que as pessoas têm. E ainda mais, porque dentro do Brasil não é só a resistência. Ainda tem as condições. Mas o menino lá na roça tem acesso? Não tem. Tem esse problema. Outro menino ali, ele vai ter condição? Não tem. A escola vai ter condição de botar um data show com um slide, um telão? Não vai. Aí, você ainda vai mais longe. Aí o que nós fizemos? Nós simplesmente pegamos a mesma didática de sala de aula e jogamos para online, ou seja, não mudou nada. Não mudou nada. Por que o online não está funcionando? Não é porque é a mesma coisa do presencial, só que só tem uma câmera, o professor está em casa e o menino está na casa dele, ou seja, piorou. Porque se a educação não é boa e eu estou em minha casa, oh meu Deus do céu, bota um preto lá e vou fazer outra coisa. Eu, como aluno, eu faria facilmente, pelas aulas que tem, pelos professores que tem, pelas didáticas. Oh, meu Deus do céu, não perderia oportunidade. Ainda mais que muitas aulas são muito teóricas, né? Então, é igual, por exemplo, eu assisto algumas aulas, né? Tanto de faculdade quanto de alguns cursos que eu compro, né? E acabo assistindo muitas aulas assim. Tá na teoria, você põe ali, vai fazer a comida e coloca o celular lá, deixa rolando. E aí, quantos conseguem aprender assim? Poucos. Porque a gente tem que imaginar que todo mundo é diferente. Como todo mundo é diferente. Então, se todo mundo é diferente, cada um tem um jeito de aprender. Por isso que tem que ser a educação, como em alguns países estão acontecendo, tem que ser personalizado. Exato. Tem que ser trabalhado no individual, não no atacado. Mas aí, eu vou fazer a própria analogia. A educação no Brasil funciona como presídio. E ela tem consequências como presídio. Porque, veja, se a gente for fazer aquela analogia, uniforme, sirene... Uniforme, militar, sirene, militar e fábrica. Você poder tomar banho de sol. Exatamente. Você fica preso dentro da cela. E é cela mesmo, porque tem grade. Grade curricular. Uma grade curricular, já te ingessa ali. Agora não, agora com esse novo ensino médio, temos uma possibilidade. Porém, é um paliativo dentro da educação do Brasil. Porque assim, põe de qualquer jeito, joga e não prepara a base para aquilo. Sabe? Não prepara a base para aquilo. Mas enfim, talvez em outro vídeo a gente vai discutir aqui novo ensino médio pra galera. Boa. Né? Mas aí, vamos lá. Você tem numa cela 300 presos. Você tem numa sala 40, 50 meninos, 100 meninos, cada um aprendendo de um jeito e o professor com um método apenas. Mas você vai pegar quantos? Você vai pegar 5. 5 no máximo. E aí, para que serve um presídio? O presídio serve para proteger a sociedade desses elementos que praticaram o crime e para ressocializar esse preso. Ou seja, o presídio ele tem que servir como um aprendizado para que essa pessoa não volte a cometer os crimes. Seria um lugar de um processo educativo. Exato. E não é a mesma coisa da escola. Seria, deveria. Não é. E aí, como é que nós ficamos como professores? A gente é sobrecarregado. Cadê alimentar a escola, a educação? Porque veja, o pai coloca o menino cobra da escola, o pai cobra da escola. A escola vai cobrar de quem? Do professor. E aí, no final das contas, a escola transfere a responsabilidade como um todo para o professor. Aí o professor tem que ser professor, pai, psicólogo, palhaço, hoje é youtuber, blogueirinho, tiktoker. Então o professor acaba sendo tudo. E aí o professor é tudo e não é nada, porque ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia em sala de aula. Ele não pode corrigir o menino. E nem corrigir, eu falo, dar um coercitivo. Não é isso, não. É a questão de... Ô menino, já que ressignificar. Educação mesmo. Aquela educação que não deveria ser do professor, que deveria ser sair de casa, o professor também tem que fazer. Mas qualquer tentativa que o professor faça, aí... E sempre vai pender para o peso mais fraco. Sempre o professor. Porque a escola não vai cobrar do menino. Porque o menino tem um pai que paga. Entende? Então sempre vai sobrar professor. Então o professor é tudo e ao mesmo tempo não é nada. E aí você imagina, dentro de todo esse cenário, o professor ainda tem, aquele professor de verdade, ainda tenta de todas as maneiras trazer um facho de luz para o menino, dentro de uma educação nossa.
dentro Nós da temos uma educação. sociedade cheia de deveres e nada de... Aliás, cheia de direitos e quase nada de deveres, né? As pessoas fogem dos deveres. Não, acho que é o contrário, não? Né? Todo mundo quer ter direito. Isso. Né? Cobra, mas a parte que lhe cabe Sim, fazem. ninguém quer fazer. Então, eu dentro desse processo, com esse déficit de atenção, né, com esse TDAH, a gente tenta ali, de toda maneira. E aí, quando que eu me descubro? Na faculdade, obviamente, eu me descubro como professor, e eu vejo que eu teria um papel e eu teria facilidade para poder entender isso, para poder praticar isso, mas é naquela lógica de eu preciso entender o que é história. Porque aqui tem que fazer sentido para mim. Se não faz sentido para mim, eu nunca vou aprender. E nem vai conseguir passar por isso. Eu nunca vou conseguir passar por outro. Porque no fundo, na vida você só aprende de duas maneiras. Ou na porrada ou quando faz sentido para você. Bem, na porrada é bem mais triste você aprender. Ou no amor ou na dor. Então, na história, no meu caso, foi dos dois jeitos. Porque foi na porrada até descobrir que eu não sabia aprender. E aí é o ponto-chave. O ponto-chave da educação é aprender a aprender. E aprender a aprender, ele passa por um outro elemento que é essencial na vida de todo mundo e que lá fora já tem e aqui não. Que é a capacidade da autorreflexão. E a autorreflexão, é o aprendizado cognitivo. Que é o aprendizado cognitivo. É o aprendizado mecânico. Exato. É só repetição. E que essa repetição, dentro da escola, ela já ficou ultrapassada. Porque, por exemplo, o que vai ser repetição e é válido? Na nossa formação como ser humano, por exemplo, você fala por causa da repetição, por causa das relações sociais, por causa do convívio social, certo? Agora, esses outros tipos de conhecimento, eles vão além. Eles podem ir acima da repetição. Não preciso. Eu preciso é entender a lógica. Você já tem condições de fazer sinapses, onde você precisa entender a lógica do processo. Exato, até mesmo porque repetir o idioma nunca vai ser a mesma coisa, né? Não. Por mais que a gente fale todo dia, mas todo dia a gente tá falando coisas novas, a gente está mudando, alterando alguma coisa. Exato. Mas se for repetir só aquilo ali exatamente do jeito que tá, fica um processo cansativo, maçante e não cognitivo. Você pode até aprender, mas ele vai te pedir para colocar numa outra situação. Você não vai saber. Não vai. É que é o que a maioria do pessoal tem dificuldade, né? Aprendeu no jeito. No dia que tem a prova, vai aplicar o conhecimento, ele não consegue aplicar. Você não consegue aplicar. Porque não aprendeu o processo de adaptação. Sim. Então, essa questão da aprendizagem, ela é fenomenal. E aí, mais uma vez, a gente volta. A tentativa desse novo ensino médio, se fosse num país sério, onde preocupasse realmente de fato. Por que eu falo país sério? E isso acaba sendo uma crítica no seguinte ponto. E, gente, pelo amor de Deus, não tem nada de política nem nada não. É porque se a gente for pegar a história do Brasil, e aí mais uma vez história, a importância da história, toda vez que enfrentamos uma crise econômica, a primeira coisa que corta é a educação. A primeira coisa que você corta é a educação. Eu vou pegar um outro exemplo. No Alemanha, por exemplo, que é super desenvolvido, eles podem estar numa crise econômica que tiver, mas eles ainda continuam investindo na educação, porque eles sabem que aquela educação vai tirar eles da crise. Exatamente. Então essa é a diferença. Então dentro do Brasil, esse novo ensino médio, tá, beleza. Tem essa questão de procurar essa autorreflexão. Temos lá, por exemplo, nesse novo ensino médio, por exemplo, tem um tal dos itinerantes formativos, que é exatamente essas outras disciplinas, ou esses projetos que podem contribuir para a formação como pessoa. Tem um planejamento de vida. É legal. Planejamento. Você imagina um aluno no ensino médio agora fazendo um planejamento estratégico de vida. Na Europa, 16 anos de idade, a pessoa já aprende a fazer planejamento de vida, 7 anos de idade. Pois é. Nós estamos jogando para o ensino médio. No ensino médio vai ter dificuldade. Por quê? Eu trabalho em rede particular. Pode ser até mais fácil, mas eu vou pegar isso e vou jogar no menino de uma escola pública. Gente, eu já participei eu montei na cidade de Capitão Enéas, e a Capitão Enéas, assim, é um buraco, Capitão Enéas, muito pequeno. Pequeno que eu falo, acho que de extensão talvez seja até maior do que Montes Claros, mas ela é... Populacional. Não, a populacional talvez é até muito grande, assim, para a proporção de Capitão Enéas. Mas eu falo na questão de desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento. Né?
nós montamos lá um programa na época que era chamado Mais Educação. Era um programa federal que era ligado ao Estado e a gente praticava no município. Eu vi quantas vezes o programa ele funcionava de segunda a sexta. Ô Patrick, de segunda a sexta os meninos não iam lá para aprender. Ah, por que não iam lá para aprender? Porque eles não queriam? Porque eram péssimos alunos? Não, é porque eles iam primeiramente dentro da pirâmide de Maslow. Eles iam atrás das primeiras necessidades. Primeiro era a fome. Eles só iam para comer. Então como é que eu vou falar planejamento de vida, o menino só vai para comer? Não tem como. Entende? Então, é válido. Agora, a educação ele precisava, já que nós já assumimos o papel de casa, né, já que a educação já assumiu esse papel, então vamos tentar trabalhar para não sobrecarregar a escola, mas também para poder não sobrecarregar a família. Não, tudo bem, beleza. Então vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível. Vamos trabalhar aqui a autorreflexão do menino, porque eu acho que isso hoje é mais importante que ela aprender muito mais quem ganhou a Segunda Guerra Mundial ou como que se deu o desdobramento de uma Guerra Fria. Muito mais. Você entende? Isso é acesso ao Google. Eu recebi um vídeo recentemente da moça falando que nós temos um grande problema de culpar os meios. Teve um estudo na faculdade recentemente que estava falando assim, de quem é a culpa da má educação no Brasil. Resumindo, a culpa de todos nós, Sim. ou de ninguém. Mas uma reflexão é, a responsabilidade da educação que a gente deseja é nossa. Sim. Então, em vez de procurar um culpado, que você vai encontrar vários, Sim. o melhor é focar assim, qual a minha responsabilidade? O que me cabe fazer para mudar e para proporcionar uma educação não só para mim, não só para os meus filhos, mas também para a comunidade, para a sociedade. Não, é porque nós temos um grande mal, que é o seguinte: a educação está ruim, é culpa das redes sociais, é culpa da internet, é culpa do computador, é culpa do celular. Não é. Não é, isso é só ferramenta, depende do uso. Exatamente. Então, você imagina, se eu estou preparado pessoalmente para aprender, se eu sei como a minha maneira, porque para você saber como é que você aprende melhor, você precisa de quê? Auto-reflexão. Você precisa saber quem é Patrick, você precisa saber como é que Patrick aprende, você precisa saber o que Patrick precisa fazer para poder absorver mais e menos. Por isso que uma das primeiras coisas que deveria haver na educação, como você falou, é aprender a aprender. Aprender a aprender. Não tem. É exatamente daquela lógica. A gente só simplesmente vai ali, depois vomita informação e quer que o menino absorva. Vai pegar ali 5, 6 meninos, de preferência os meninos da frente, você também não quer nem saber o menino do fundo. É aí que tem um grande problema, porque eu era do fundo. Eu também. Então, podia ser o quê hoje? Podia ser um astronauta, podia ser o presidente do Brasil. Podia. Graças a Deus sou professor, eu estou tentando mudar. Porém, é porque a gente, ou melhor, para não ficar uma coisa preconceituosa, eu poderia ser o quê? Um professor melhor do que eu sou. Pronto. É isso, para a gente não desconfigurar ninguém, eu poderia ser um professor melhor do que eu sou hoje. Então, aí nós vamos botar a culpa em quem? Aí a gente costuma botar a culpa no meio. Cara, se você tem uma auto-reflexão, se você já sabe como aprende, e você tem um mundo na mão. Você tem um mundo na mão, Patrick. Eu falo para meus alunos o seguinte, é os momentos assim, porque a vida de professor, ele se resume em pequenos momentos. Né, em frações de segundo ali, que você percebe, já dizia Rubem Alves. Rubem Alves ele fala que um bom professor é aquele que instiga o aluno, né? É aquele que cria isso, que provoca a curiosidade. Então aí o professor ele precisa instigar o aluno, né? Ele precisa despertar aquela curiosidade. E aí naqueles momentos, eu em sala de aula, eu pergunto para os meninos assim, quem já visitou o Louvre? E eu gosto muito quando as escolas são, não é muito rica. Sabe assim, não tem um público muito da classe média alta. Eu gosto quando não é assim. Porque a pergunta ela vai fazer muito mais sentido para aquelas pessoas de baixa renda. Quando eu falo assim, quem já foi no Louvre? Aí para eles é um espanto, no Louvre. Eles talvez não sabem nem onde é que fica o Louvre. Aí eu falo assim, eu vou toda semana. Aí, então esse professor ganha dinheiro. Então você é rico, você vai no Louvre toda semana. Aí eu vou toda semana. Na verdade, se eu quiser, eu posso ir todo dia. Porque na verdade, vamos fazer isso aqui agora. Aí os meninos espantam. Aí quando eu mostro para eles que há uma possibilidade de você usar a internet para visitar, fazer uma visita de 360 graus no Louvre, cara, aquilo é espantoso para os meninos. Eles não têm noção do que a internet é capaz.
Tem muito potencial na internet. Nossa Tem que Senhora! saber utilizar da melhor Exato. E não é só o Louvre. Se você quiser ir agora, pega aí agora, você que está assistindo, vai lá, ó. Já fui no Palácio de Versalhes? É lindo o Palácio de Versalhes. É mais de 14 mil quilômetros de extensão. É fantástico. Vai, acessa aí. Palácio de Versalhes 3D, Palácio de Versalhes 360. Você vai visitar o Palácio de Versalhes. Qualquer lugar do mundo você pode visitar. Se você ainda quiser ter uma experiência virtual mais real, você ainda pode pegar lá no Google Views e andar, fazer o percurso do caminho da estrada, na rua. Então você vê os prédios, vê o povo, e você tá ali. Aí você chega no Louvre, Fantástico. Ou seja, como que eu vou culpar isso? Não dá para ocupar. Se agora, olha para você ver como é que... Aí, onde é que entra a educação no Brasil, o tanto que ela é hipócrita. Eu defino dessa maneira a educação no Brasil, ela é hipócrita. A educação no Brasil, nas escolas, todo mundo sabe disso. Não pode celular em sala de aula. Agora você fala o quê? Agora está no híbrido. E é capaz de você entrar na escola e ainda falar, proibido celular em sala de aula. O povo não aprendeu ainda. Ainda não. Aí você quer ver o outro ponto? É uma escola te falar assim, não, vamos falar sobre meio ambiente. E o máximo que ele tem de verde na escola é as plantas pintadas na parede. Não dá, cara. É a escola, vamos falar agora sobre resíduos sólidos, separação do lixo. A escola não faz. Não faz, ela só ensina o modelo em algumas muito escolas, louco. mas não pratica. Vamos falar sobre alimentação saudável. Aí estão vendendo coxinha. Cara, você entende? Realmente hipócrita. A escola, a educação no Brasil, ela é o reflexo de uma sociedade. Exatamente. E não tem jeito. Darcy Ribeiro já falava que Darcy Ribeiro, antropólogo daqui da nossa cidade, exatamente. Conhecido no Brasil inteiro. No mundo inteiro. Talvez é um dos antropólogos mais citados. Ele é um dos mais citados no mundo. No mundo, exatamente. Em artigos científicos. Ele é um dos antropólogos mais citados do mundo. E é daqui, da nossa região, da nossa cidade. Ele falava o seguinte, que o projeto que a educação no Brasil, ele é um projeto para o mal. Ele fala que é um projeto para o mal, porque para fazer uma educação tão mal feita, você tem que ter um projeto, que não tem cabimento não. Não é simplesmente ou aconteceu. Não. É como se as pessoas que estão no poder, obviamente, eu não estou falando de agora, eu estou falando de todo o nosso cenário, poderíamos já ter uma educação diferente. Já poderíamos ter uma educação diferente. Mas não temos. Não temos. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que as pessoas sabem o poder da educação. Gente, a educação transforma. Eu estou parafraseando, pegando uma frase até de um amigo meu, professor daqui de Cidade do Mostado bem, Jonatas Braga. Educação transforma. E a gente sabe o tanto que a educação transforma. E aí, será que eu quero que a educação transforme? Porque se a educação transforma, normalmente a educação transformaria para o bem, né? As pessoas com mais capacidade, as pessoas com essa auto-reflexão, as pessoas com entendimento de mundo. Aí isso seriam pessoas bem mais formadas. Independentes. Mais autônomas, mais independentes. Mas quem é que quer Pessoas empreendedoras. Não dá, é difícil. Porque a gente tem muito egoísmo em nós ainda, né? A gente quer muito assim, aquela velha frase, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? A gente quer muito que as pessoas sejam igual a gente. E que entendam a gente em vez de entender o outro e ajudar o outro, né? A desenvolver. Quantos professores, Patrick, professores que deveriam espalhar conhecimento, não fica conhecimento para si. Os professores, o professor passar conhecimento, não, tem professor que não gosta de passar conhecimento. Professor que não gosta de falar para o outro professor o que ele faz de bom, o que ele faz. Eu era assim. Você era assim? Aí, ó, né? Mas porque você foi dentro do meio. Foi. Porque você sabia que se você falasse qualquer coisa que era boa e o outro pudesse melhorar, você poderia perder o seu lugar no mercado, coisa do tipo. Cara, aí já passou dessa hora. Passou dessa fase. Porque não perde a pessoa que desenvolveu aquele saber, aquele conhecimento, ele vai mais além, porque está usando a criatividade, ele vai inovar. Exato. As pessoas que estão ali, que vivem a educação e que têm aquilo como uma missão, ele não fica parado, não. A cada momento ele está criando alguma coisa nova. E quanto mais ele espalhar... Porque o professor, às vezes a gente fica pensando o seguinte, às vezes a gente acha que quer mudar o mundo. Ele não vai mudar o mundo, gente. A gente não, escuta, o professor não vai mudar o mundo. Eu vou parafrasear outro cara, que não é daqui da cidade, mas é um dos caras mais citados dentro da educação, que é Paulo Freire. Paulo Freire fala uma frase assim, acho que é a frase mais correta, que se todo mundo pudesse ter impresso assim em casa,
nós não vamos mudar o mundo. A educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Exatamente. Então o professor, ele tem que entender que ele não vai mudar o mundo, não vai, mas ele tem que transformar as pessoas. E uma pessoa que você consegue transformar. É um trabalho de formiguinha. Duas pessoas você consegue transformar. Cara, você me passou a PNL. Quantas pessoas eu já ajudei com a PNL? Pois é. Quantas pessoas eu já ensinei a fazer mapas mentais utilizando técnica da PNL? Você é maluco? Eu só trabalho em cima disso. Eu monto as minhas aulas. E aí, a vantagem, olha, a grande vantagem, minha esposa, ela fica putaça comigo. Porque o povo chega assim pra mim e fala, ô Bruno, me liga, vamos dar uma palestra ali sobre educação? Vamos, qual o tema? Ah, escolhe aí. Ah, ele me passa um tema, educação na zona rural. Ah, tá, que horas que é? Ele me liga meio-dia e ele quer que eu dê uma palestra 1h da tarde. Nossa Senhora. Aí como é que você faz? Algumas pessoas vão ficar desesperadas e falar assim, não vou, não dou conta. Mas não, beleza, me dá aqui. Aí eu pego, monto um mapa mental em menos de 10 minutos, memorizo aquilo ali em menos de 5, pronto, a palestra está pronta. É assim que eu monto muita palestra também. Eu monto minha palestra. Aí minha esposa que fica, para poder apresentar um treino TCC, é um absurdo de tempo, até uma semana. Mas é por quê? Porque a educação dela passou para ela de uma maneira que ela não aprende. Exatamente. O meu também foi, mas eu consegui ter a lógica na PNL, a ajuda na PNL. É porque ela te ajuda a adaptar o processo em você. Então quantas pessoas e já você passei? Descobriu que você tem de potencial e usar. Exato. E quantas pessoas já ajudei pela PNL? Então, ou seja, a gente vai transformando pessoas ali. E essas pessoas, automaticamente, a gente espera que vai mudar. Tem desdobramentos, né? Porque à medida que você ajuda um ali, aquela pessoa pode ajudar outra igual você. Você já esparramou para várias pessoas. E essas pessoas podem desdobrar em outras pessoas. Claro. Então a gente não pode ter esse egoísmo. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui, que era para eu ter feito antes. Mas você acabou respondendo de certa forma, né? Por que história, né? Você descobriu a história lá na faculdade. Não, mas a história ainda vai mais longe, né? Eu acho que quando eu conto essa historinha para meus alunos, até por uma maneira tão piada e tal, porque é aquela onda, né? Vamos falar mal do professor, o professor não vai ser professor, porque professor não tem vantagem, mas eu sempre brinco com os meus alunos. Mas a história ela vai muito mais longe, né? Porque história... Eu tenho um avô que é escritor, e aí eu gostava muito de ler. Só que eu nunca tinha me atentado ao ponto de fazer história, né? Porque eu fui fazer história de uma maneira assim, bem nada a ver, por causa de um professor, e porque era uma das únicas opções que tinham sobrado. Eu não sabia que dava para ganhar dinheiro sendo professor de história. Mas história é aí dentro da faculdade. E aí eu falo isso para todo mundo. Todo mundo deveria ser obrigatório. Todo mundo, de todos os cursos, fazer 2 períodos de história. Teria. Porque quando você entende a lógica da história, Patrick, é o que faz sentido. E eu falo isso para os meus meninos, eu falo isso para os meus alunos. Assim, gente, preste atenção. Vamos voltar aqui, vou fazer uma analogia aqui para vocês. Vamos sair aqui de Patrick e vamos para Ana Maria Braga. Vamos lá. Fazer arroz. Você sabe fazer arroz? Uhum. Quantos arroz você já fez na vida? Mais de 10? Ah, com certeza. Pronto. Muito mais. Toda vez que você vai fazer o arroz, você vai levar o livro de receita? Não. Por que você não leva o livro de receita? Já está memorizado. Já memorizou, ou seja, você já entendeu o processo de fazer o arroz. Você já sabe o óleo, você pode até alterar a ordem de fazer arroz, mas a lógica do arroz você já sabe fazer. Então, você já entendeu a lógica de fazer o arroz? Então, a história é a mesma coisa. Quando eu comecei a criar as minhas estratégias para aprender história, é porque eu entendi que a história tem uma lógica. E é isso que eu tenho que passar para os meus alunos. Então, a história ela me fascinou de um jeito assim. Quando a gente sai da esfera do global, por exemplo, Hitler, Napoleão, Cleópatra, Júlio César, esses caras estão muito distantes da gente. E o pessoal tem que entender como que a história ela faz parte do nosso dia a dia. Exato. Então, se a gente consegue identificar que nós somos agentes históricos, cara, nós estamos vivendo a história. Mas eu sou tão insignificante. Não é exatamente naquela lógica. A sua vida ela vai influenciar de outros, que vai influenciar de outros, que vai influenciar de outros. Um espírito que você der ali já faz diferença. Então, quando eu tento expor para os meus alunos que ele é um agente histórico e que a vida dele é tão importante quanto a de Hitler, que é tão importante quanto a de Napoleão,
Ou seja, a história já fala assim, eita, a história é importante. Quando você começa a visualizar ali que a sua vida nada mais é do que o passado da sua família, você já começa a entender que a história faz parte da sua vida. O fato histórico faz parte da sua vida. E que você precisa entender mais ou menos mais aquela frase de Kierkegaard. Kierkegaard ele fala o seguinte, que você olhar para o passado evita cometer erros no futuro. Exato. Então, por isso que a história é importante. E aí quando eu entendi isso, a história para mim fez muito mais sentido. Falei, cara, a história, ela é linda. É igual o Mujica, né, que foi esse presidente do Uruguai, ele fala, né, o ser humano é o único animal que tropeça na mesma pedra 20 vezes. 20 vezes. Por falta dessa observação do passado, né, de entender quais os mecanismos, como que você chegou até aqui, para não repetir também os mesmos equívocos. Exato. E isso entra, mais uma vez, a gente pode pegar o vídeo todo aí, quando você for editar aí, ó, tudo vai cair onde? Na reflexão. Na reflexão, porque veja, as pessoas olham assim, mas é passado, já passou, não tem como mudar. Não tem como mudar mesmo não, filho. O passado não tem como mudar. Agora tem como você não repetir os mesmos erros. E eu jogo isso numa coisa lógica. Gente, pega pelo amor de Deus. Você vai namorar, aí você namora, não deu certo. Aí você entra no outro relacionamento, também não deu certo. Você entra no outro relacionamento, também não deu certo. Vai, peraí, pô. Você tem que parar para ver o que é que tá dando de errado. Isso é olhar para o passado. Na psicologia fala isso, né? Você terminou um relacionamento, você tem que dar uma pausa. Você tem que fazer uma reflexão, que é o deserto psicológico, né, para você avaliar o que deu errado. Sim. Por que você atraiu esse tipo de pessoa, por que aconteceu e culminou nesse final, para você não repetir. É história. É história. Essas pessoas mais inteligentes, essas pessoas mais bem-sucedidas no mundo, você pode ter certeza que eles pararam, olharam para a família e falaram assim, eu não quero ser isso. Como é que eu posso ser diferente? Ou seja, ele olhou para o passado. Todo mundo, você pode pegar todo mundo aí. Mas aquela pessoa saiu da favela e foi bem sucedida. Você pode ter certeza que ele olhou para o passado e falou assim, eu não quero isso para mim. Quebrou o padrão histórico. Exatamente. Então, filho de peixe, peixinho não é não. Né? Aí nós entramos dentro da sociologia, as relações sociais. Você pode fazer o seu meio diferente. Nem sempre o meio ele vai te influenciar por completo. Né? Há uma troca. Há uma troca. As relações sociais são uma troca. O ser humano ele só é um ser humano por causa das relações sociais. Se o ser humano nascesse aqui e fosse criado com um cachorro, ele seria um ser humano? Teria a fisionomia de ser humano. Mas ele não saberia falar, não saberia fazer muita coisa, não saberia andar como nós andamos, não saberia raciocinar, não saberia... O que nos faz seres humanos é as relações sociais. E tudo é educação, né? E porque educação é essa troca. Exato. Educação não é só na sala de aula, não. Educação é tudo. É tudo. É o cara. Eu tô para te dizer que aquele cara que tá lá na roça, que talvez só tenha a 4ª série, ele seja muito mais inteligente que eu em determinados assuntos. Isso é óbvio. Agora, eu também não posso querer colocar ele, um senhor da roça, dentro de um ambiente urbano e pedir ele para fazer as coisas que eu faço. Exato. O que a educação nossa faz. A educação nossa faz, pega todo mundo assim, de cada um diferente, e tem uma charge, você sempre vai achar. Procurar a educação, você vai achar essa charge. Que tem um professor sentado na mesa, aí tem um elefante, uma girafa, um peixe e um macaco. Ele fala assim, pois é, a prova de hoje é para ver quem sobe na árvore primeiro. Girafa não vai, elefante não vai, peixe muito menos, só vai o macaco. Então, ou seja, dentro daquilo ali, o macaco vai ser mais esperto. Porque o macaco já está habituado naquela prova. Então a educação é tudo, a educação não é só sala de aula. Então quando você entende esse processo da história, do passado, da releitura, da reflexão, isso te coloca num nível diferenciado dos demais. Entende? Agora, infelizmente eu não posso dizer, não, espera que a escola vai te ensinar isso. Não vai. Ou você tem que achar outros meios, porque também não vai bater na sua porta. Tô aqui te oferecendo, apesar que hoje tem, né, no Instagram, vou te oferecer 10 passos para o sucesso da educação. Às vezes funciona, às vezes não, porque também cada um é diferente, cada um vai analisar de uma maneira diferente. Isso muda muita coisa. O que você percebe que foi importante para você na época que você estava preparando para ingressar na faculdade, na época de começar a carreira, e hoje na carreira profissional, o que você percebe assim, se tivesse isso lá atrás, seria diferente agora, seria melhor agora, que eu só descobri agora? A minha entrada na faculdade ela foi muito parecida com a maioria das pessoas da minha época, né? Muitos não sabiam o que fazer, muitos nem queriam entrar nessa questão da educação, muitos saíram do ensino médio e foram trabalhar, então já pegaram um outro nicho. Foi o meu caso.
Eu já comecei cedo, né? Com 8 anos. Sim. Então terminei e continuei trabalhando. Pois é. Só que depois eu caí na faculdade. Mas muitos desses amigos meus ainda nem fizeram faculdade ainda. Mas eu caí ainda tem um detalhe, eu caí na faculdade para dar aula, sem ter o curso superior. Ah, tá. Aí lá dentro que eu fui fazer o curso superior. E aí lá você já viu os benefícios daquilo, aí por isso você foi galgando aquele espaço. Exato. Mas eu dentro do meu ensino médio, dentro da minha educação, cara, eu poderia ter aproveitado mais, mas é de mim. Mas eu também não arrependo de não ter aproveitado, porque eu também aproveitei minha adolescência. E a adolescência, como a adolescência outra qualquer, né? Não quer assistir aula, quer pular o muro para ir embora, porque a escola é a pior coisa do mundo, preferia estar em casa assistindo televisão. Só que quando você chega tarde, o povo não deixa você entrar, você pula para entrar, porque você quer fazer o diferenciado. Eu não fui o grande problema não, sabe? Mas eu fui um cara que deu trabalho dentro do ensino médio, porque você entrava na sala de aula, não era atrativo, nada te prendia ali, era um conhecimento que entrava no ouvido e saia no outro, que até hoje eu não sei nem como é que eu passei, em física, biologia, mas eu não sei como é que eu passei, eu fui empurrado para variar, dentro da educação no Brasil vai ser assim. Agora, hoje, o que eu vejo que se eu tivesse lá, cara, se a educação na minha época, ela fosse mais humana, porque é uma coisa que eu acredito muito, porque eu acredito que na educação, um ato para você valorizar aquele humano, para você construir aquele ser humano, nesse momento é mais importante do que o conhecimento em si, sabe? Eu tenho um exemplo que eu pratiquei. O autoconhecimento então seria importante. O autoconhecimento seria importante. O autoconhecimento seria importante. E não tem coisa melhor para o autoconhecimento do que o conhecer do outro. A gente já sabe, o brasileiro já gosta de conhecer do outro. A fuxicaiada, o brasileiro gosta de contar do outro. Ele tem um vídeo que eu recebi ontem, ele fala exatamente isso. Num círculo de conversa, você pode perceber, 90% das pessoas que estão conversando sobre quem? Sobre pessoas. E de preferência pessoas que não estão naquele momento. Então, você é legal, vai falar sobre isso. Acho que é ela do vídeo, é ela. A pessoa mais importante é o ausente, exatamente, é exatamente esse vídeo. Que tá todo mundo falando dele. O que seria das conversas sem o ausente? Então, conhecer o outro te possibilita te conhecer, né? E aí eu tive um momento da minha vida como professor, e aí mais uma vez, fora do padrão. E aí tem esse grande problema. No meu caso, quando você quer sair fora do padrão, você é mal visto. Você é mal visto. Mesmo você praticando uma educação que você acredita que seja melhor. Mas você vai ser mal visto. É a ovelha negra, o rebelde, o que tem déficit de atenção. Sempre vai ser isso. O cara é rebelde que vai por conta própria, não vai seguir as regras. E eu odeio, infelizmente, não é que eu odeio seguir as regras, pelo amor de Deus. Não é que eu odeio seguir as regras, mas é porque talvez assim, a gente tem dificuldade. Limites. Eu tenho dificuldade de seguir regras que são idiotas, regras que podem ser mudadas. Acho que regras que limitam o seu potencial como ser humano, o seu potencial como cidadão, são regras realmente meio tolas. E aí esse menino, recuperação, eu nunca entendi esse modelo de recuperação no Brasil. Esse modelo de recuperação é fantástico. O menino fica ali 6 meses sem aprender nada. Aí ele pega a recuperação e ele tem que aprender. O que não aprendeu em 6 meses, ele tem que aprender em 2 dias. Eu não entendi isso. Aí esse menino não gostava de estudar, odiava a escola e vinha de uma família rica, bem sucedida. Ou seja, ele não via futuro na educação. E eu entendo perfeitamente. Talvez eu no lugar dele seria a mesma coisa. E ele ficou de recuperação. E ele já estava esperando aquela recuperação simples. Olha, meu filho, está aqui um trabalho, tantas perguntas, você vai na internet, puxa as perguntas e responde e faça uma prova. Mesmo que você não vá bem, não vão passar você, porque é assim que vai seguir a vida. Aí, desse dia, eu tive um estalo. Falei, cara, não tô afim de fazer o mesmo. E aí, automaticamente, eu quebrei um pouco as regras da própria instituição. Por isso que eu não vou falar não para não pegar mal. Eu vou falar depois da experiência ali. O que eu fiz? E ele era de uma cidade fora, de uma cidade vizinha à cidade que a gente atuava. Falei, menino, sua cidade tem asilo? Tem. Então pronto, o seu trabalho vai ser o seguinte. Durante essa semana você vai visitar o asilo e vai fazer um relatório para mim diário sobre a sua visita ao asilo. Aí ele,
já achou o máximo, que ele não precisava vir para a escola e não precisava fazer trabalho de escola. Falei, ele mal sabe ele onde ele está vendo entrando. Aí eu falei assim, aí a prova, a prova, nós vamos dar um jeitinho. Você não vai fazer prova não. A sua prova vai ser no último dia da semana. Você vai arrecadar algumas fraldas geriátricas e vai entregar nesse asilo. Você vai ficar o dia inteiro nesse asilo, proporcionando momento para esses senhores e essas senhoras. Passou. Foi pro único. Tem um tanto que passou que teve recuperação, mas foi o único que eu chamei no canto e passei essa lição. Beleza. Patrick, na outra semana, ele veio assim de uma maneira maravilhada. Professor, eu não sabia que a realidade do asilo era aquilo. E trouxe uns relatórios. Ele nunca escreveu tanto durante a vida dele de escola, o quanto ele escreveu numa simples atitude. O asilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí os velhinhos lá, triste, e eu levei a fralda geriátrica, e da fralda geriátrica ele já fez um evento, e do evento ele já levou outras pessoas no processo. Aí o professor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pronto, minha vida está ganha ali com o professor. Ele aprendeu sobre os outros, e eu tenho certeza que ele fez uma auto-reflexão sobre a vida dele. Com certeza. Sabe? Ele fez uma interferência positiva na história. Exato. Ali ele foi um agente histórico, desenvolvendo um fato histórico, criando fontes históricas, que ele criou um relatório, tudo é fonte histórica, tudo que é criado pelo homem é fonte histórica. Então ele viveu a história. Aí, tá vendo como é que é bom fazer PNL, fazer neuroaprendizagem para fazer um professor diferente? Isso. Aproveita quem precisar de professor de história para realmente entender a história, para não cair nos mesmos erros, para ter uma vida melhor. Diferente. Bruno, pode procurar Bruno. E dá para você usar. E faz curso de neuroaprendizagem. E faz, viu, gente? Faz porque eu aconselho. Aprender. Aprender. Essa é a frase do momento. E porque eu ainda falo o seguinte: mas os nossos alunos eles têm que estar voltados para o Enem. Mas beleza. Eu consigo pegar essa ação desse menino e jogar dentro da disciplina do Enem facilmente. Então, o professor ele tem que fazer essa jogada. O professor é o único cara que leva trabalho para a escola, para casa. É o único profissional que está com seu cliente todos os dias? Todo dia, ele leva aquele serviço para casa e depois, por causa da pandemia, parece que aumentou, porque acho que é com os donos da escola, né? Acho que já está em casa, não pode fazer mais um negocinho ali, fazer outro ali. Então o trabalho aumentou. Mas você, professor, eu que gosto muito desse batedor, e eu que não gosto muito dessas coisas de seguir uma coisa engessada, cômoda, entra tantas horas, sai tantas horas, parará, por isso que eu tive tanta dificuldade na escola. É meu caso. Mas dentro de sala de aula eu me transformo. Dentro de sala de aula para mim posso ter 3 aulas sobre a mesma matéria em 3 salas diferentes. É sempre aula diferente. É igual o meu caso, né? Com a neuroaprendizagem. Aprender. Eu ensino o pessoal a essência do aprender, o autoconhecimento, que a pessoa saiba quais os melhores recursos que ela tem para poder aprender melhor, igual você viu, né? Você tem autonomia. Mas toda aula minha nunca é igual. Então, para nós professores, eu adoro. Então, todo dia é um trem diferente, é um exemplo diferente, é uma coisa diferente. E eu gosto muito disso. E eu quero tentar, quando eu formei, ou no meu processo de construção de professor, eu pensava assim comigo: eu quero ser para os meus alunos o que os professores não foram para mim. E todo dia eu saio daqui de casa para dar aula pensando exatamente nisso. Eu quero ser o professor que não foram para mim. E aí, dentro dessa lógica, a gente sempre tenta levar alguma coisa de conhecimento, de aprendizagem, um pontinho que você fala, uma coisa um exemplo que você dá, um fato histórico que você traz, que já muda, já faz toda a diferencial. Bom, então, para a gente não delongar muito, né, que a gente está quase chegando no finalzinho, o que você poderia falar para o pessoal que, por exemplo, estudante está preparando para vestibular, preparando para concurso, para pais sobre como educar melhor seus filhos em relação a tudo isso que a gente já falou, né? E também, se quiser optar pela carreira de professor de história ou professor. E também para educadores, né? Que querem ter um desenvolvimento melhor, atingir mais os seus alunos. Bem, então vamos pegar pela lista e pontuar nesse ponto aqui. Para o aluno que vai tentar vestibular, ou que vai tentar concurso, ou que vai tentar qualquer outra prova, antes de você começar a estudar,
achando que o estudo do cara que você está vendo pelo Instagram vai adiantar para você. Primeiro, faça uma análise sobre a maneira como você aprende mais. Se é visual, se é auditivo. E a gente tem uma lógica que é o seguinte, e aí é para todo mundo, serve para todo mundo, para todo tipo de aprendizagem. 90% do seu conhecimento você absorve mais quando você ensina o outro. Olha pra você ver. Então, olha pra você ver como é que a natureza ela é linda. Tem a pirâmide de William Glasgow que fala sobre isso. Né? Lá no topo da pirâmide, que 90% do aprendizado, 95% é quando você ensina. Quando você ensina. Você já passou pelo processo de aprender, debater, já passou por vários processos. Aí no ensinar, você consegue fazer a pessoa entender, porque você tem que se colocar no lugar do outro para fazer ela captar a informação. Aí. E você entende que eu posso dizer que isso é inerente ao ser humano. Ou seja, olha como é que a natureza já te mostrava que para você ser alguém, para você aprender alguma coisa, você precisa ensinar o outro. Isso é de uma reflexão, de um simbolismo maravilhoso. Nós estamos aqui para desenvolver como ser humano, isso aí só possível no coletivo, na convivência e no relacionamento. Exato. Então, para você, aluno aí, que vai tentar, aprenda a aprender. Ah, como que eu faço isso? Tem internet, tem o próprio Patrick, tem professores que podem te ajudar a achar meios e métodos e modos para você aprender mais fácil. Primeiro você vai ter que fazer uma análise sobre você, é a autorreflexão, é doloroso, a autorreflexão ela é dolorosa mesmo, mas ela tem que ser dolorosa. E a partir daquilo ali que você aprendeu a aprender, você vai conseguir absorver mais e menos. Tá? Ou seja, mesmo você vai se colocar até diferente dos seus colegas. Mas não acha que você está ficando doido, não. Você tá no caminho mais certo que eles. Aos pais, eu falo que eles precisam entender mais os filhos, motivar mais os filhos, incentivar mais os filhos. Mas é incentivar o que o filho gosta. Não é o que o senhor quer não, rapaz. Se o senhor está frustrado porque não foi médico, o problema é seu. Não é de seu filho, não. É exatamente, essa conta não são nossos filhos que tem que pagar. Não, a gente deposita que o menino nosso seja bom, que o menino nosso tenha aptidões, que o menino nosso valores, tenha competências e habilidades. E aí você, como pai, você tem que explorar aquilo nele. Você tem que explorar aquilo naquele. Então, entenda o seu filho, porque menos pressão que você coloque nos seus filhos neste momento, seu filho já tem pressão dele. Já tem pressão dos amigos dele, já tem pressão da sociedade, já tem pressão da escola. E se ele tiver pressão dos pais, e eu falo assim, eu não posso pressionar meu filho. Pode, você pode pressionar seu filho, mas tem que saber pressionar seu filho. Tem que saber como. Tá? Porque você tem que pressioná-lo mesmo a ser uma pessoa melhor. Você tem que fazer isso. E você tem que dar ferramentas para ele, para isso. Ele vê ali na família uma possibilidade de ter um carinho, de ter um abraço, que é o que ele não encontra na sociedade lá fora. O que nós mais precisamos como ser humano é acolhimento. A pressão é muito grande. A pressão da adolescência, cara, ele está saindo de uma infância, está indo para uma adolescência, e a adolescência ela é perdidão. Ele não sabe se ele é adulto, se ele é criança, e as responsabilidades que é jogada nele já é uma responsabilidade de adulto. Então isso é muito difícil. Então para os pais é isso. Para os professores em si, eu sempre uso, eu tento, dentro do mestrado, eu tento criar uma metodologia, que é a metodologia da empatia. Tá? Então, para você, professor, se você quer ser um professor de respeito, de qualidade, que você consegue deitar, dormir, sabendo que a sua missão de professor foi atendida, tenha empatia. Tenha empatia com o cara da frente, tenha empatia com o cara do meio, tenha empatia com o cara do fundo. Se coloca no lugar do outro. Exato. Porque é muito fácil a gente julgar sem entender a realidade e a história do outro. Exato. Quantas histórias a gente vê aí de uma pessoa que naquela adolescência dele ninguém botava fé. Hoje é um cara bem sucedido. Você pode pegar. Todo mundo tem a história de um mau professor. Tem. Ah, você é o que hoje? Ah, porque uma professora me chamou de lixo. Porque a professora falou que eu não ia ser nada. Porque uma professora falou que eu não tinha futuro. Aí o cara vai lá, mostra que pode ter futuro mesmo fora da educação, gente. Assim como tem outros sofrendo e se defiando por esse processo. Exatamente. Tem alunos que chegam até a suicidar. Cara, eu tenho alunos assim, inteligentíssimos, gênios. E que aí você verifica a sociedade e fala assim, se você é gente, você vai ser médico. Vai ser médico. Cara, eu tenho uma menina. Tem uma frustração. Demais. Eu tenho uma menina que é fantástica. Ela é gênia. Foi fazer relações internacionais. Cara, aquilo pra mim é maravilhoso.
Ou ela quebrou tudo quanto é padrão. Foi fazer relações internacionais. Pode, claro que pode. A infinidade de possibilidades de trabalho, de profissões que estão surgindo aí são inúmeras. Não dá pra você fechar nenhum número de pequenas profissões já tradicionais que já estão até mudando, tem muitas que vão acabar. A gente tem que repensar. Exato, eu acho isso fantástico. O mundo tecnológico que está vindo aí pela frente, aí, que está derrubando todos os modelos convencionais que a gente tem. Profissões vão morrer, profissões vão nascer. Já estão morrendo e muitas estão surgindo. Então, para esses professores, eu peço um pouco de empatia. Eu acho que é a melhor coisa do mundo. E para todos, no final, dentro dessa minha mensagem final, eu quero falar o seguinte. Você, meus amigos, a educação, ela é a resposta de tudo. Se para suas perguntas a resposta não for educação, você está fazendo a pergunta errada. A maneira errada. Porque tudo é educação. Está fazendo a coisa errada. Tudo é educação. Exatamente. Então fica essa mensagem final aí, gente. Tudo é educação. Nós somos aprendizes, somos educadores uns dos outros. Então nós temos que ser bons aprendizes para ser bons educadores. E a vida é essa troca, né? Como nós fizemos aqui agora com o Bruno. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram. E Bruno, gratidão, meu amigo. Valeu. Excelente bate-papo. Obrigado. Depois nós temos mais outro podcast aí com o Bruno aí mais pra frente. Fechou. E vamos falar sobre esse novo ensino médio depois, mais pra frente. A gente pode falar sobre isso e vai ser uma boa alternativa. Tranquilo. Então, ótima semana para vocês aí, boas reflexões de final de ano. Em breve a gente vai ter mais entrevista aí com profissionais, vocação, nossa série aí, vocação, profissão e educação, tá? Então, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Bruno. E tamo junto sempre aí. Tamo junto. Falou, galera.